Tá desligado seu microfone. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Dia 27 de novembro de 2025, mais um devocional para a glória de Deus. Amém? Vou estar lendo aqui os Salmos 91, profetizando sobre a minha vida, sobre a sua vida, para a glória de Deus. Amém? Tá bom o áudio, né, irmãos? Glória a Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Missionária Eliana, vamos adorar o Senhor nesta manhã, amém? E é a pastora Amém. que vai estar trazendo a palavra, vou ver também se ela chegou, amém? Amém. Bom dia, Pai do Senhor, grupo amado do Senhor Jesus, um povo lindo que vai morar no céu. Oh, glória! Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Ah, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Estão ouvindo, né? Aleluia. Fala, Daniel. O que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só fiel. O céu vai mover. Fiel. Deus vai responder. Ele sempre responde. Fiel. Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluia. Oh, Deus lindo. Aquela noite, o rei não descansou. Faço causa de Daniel, até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver. Daniel na cova, moído, morreu. Mas fiel, o céu vai mover. Fiel, Deus vai responder. Fiel, Deus vai agir. Vai cova
e o leão vai dormir. Oh, glórias, aleluias, aleluia, oh, glória, aleluia, Deus. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá para ver. Voltou maravilhado com Daniel, ao dizer aleluia, naquele dia eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Voltar, que o leão estava em mim. Eu ouvia uma voz me falando assim, canta igreja, aleluia, glória. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar, durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel, pode dormir, aí tem travesseiro, deite em cima do leão, durante aquela noite, foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar, durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel, pode dormir, aí tem travesseiro, deite em cima do leão, durante aquela noite, foi só glória e unção, oh glória, foi o Senhor Jesus que estava. Aleluia. Calma, Daniel. Eu sou o Senhor. Não tenha medo, não. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova, o leão vai jejuar. Calma, Daniel. Eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deite em cima do leão. Durante aquela noite, foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Glória! Vamos orar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. A pastora Analia já chegou? Pastora Aline. É a pastora Aline. Entendi, pastora Analia. Vamos curvar nossa cabeça, mais uma vez nos entregar ao Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Eu, Senhor Jesus, venho te agradecer por mais um dia na tua presença, por este louvor lindo, Senhor, que o Senhor tocou no meu coração para louvar com muita alegria. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado, meu Pai amado e querido, pelas minhas irmãs que estão aqui, os que vão assistir, meu Pai, no YouTube, os que vão ouvir, Pai, a tua palavra. Guarda, Senhor, a casa da Camila, que hoje está na frente, a Bruna, que está gravando, a pastora Malha, Senhor. Toma todo, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, enquanto estiver aqui, te louvando e te glorificando, Senhor. Eu te peço pela vida da pastora Aline também, Senhor. Guarda a casa dela, meu Pai. Eu sei que o Senhor já preparou, meu Pai, no coração dela, está ardendo, meu Pai, para pregoar a tua palavra para a tua igreja e que nós, Senhor, a tua igreja esteja atento, Senhor, no que o Senhor vai falar.
perante a boca da tua serva, Pai. Usa ela, Senhor, como teu instrumento na terra, como o Senhor sempre tem usado. Guarda a família dela, papai amado e papai querido. Guarda todo, Senhor, da família dela, o ministério, Pai. Toma nas tuas mãos, eu e todos que estamos aqui. E assim eu te agradeço, meu Pai, com muito amor. Muito obrigado, Senhor. Gratidão. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória! Amém. Deus te abençoe, missionária Eliana. Pastora Aline, deixa Deus te usar. Amém. Amém. Bom dia a todos. Paz seja convosco. Shalom, paz do Senhor. Graça e paz. Que o Senhor nessa manhã fale ao nosso coração. Nos alimente com seu maná. Louvado seja o Senhor por sua vida. E aqui está com o coração preparado para receber a semente da palavra. Hoje a nossa palavra está em Josué, tá? Você que está com sua Bíblia posta aí, de Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. O nosso tema hoje é transformando o fracasso em vitória. Diz assim a palavra do Senhor: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegaram a matar 36 deles, e eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Zebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Aqui nós estamos vendo, né, uma história, capítulo e versículo, Amanda, Josué, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Amém? Depois você analisa essa história, porque é uma história muito forte, tá? Com calma, quando você puder meditar mais na palavra, estudar mais a palavra, você vai ver que é uma história bem, um pouquinho longa, mas com muita, muita lição para tirarmos para as nossas vidas, né? Essa batalha aconteceu após a vitória de Jericó. A vitória sobre Jericó, né? Nós sabemos que Josué, né, com o povo de Israel, venceu a batalha de Jericó, as muralhas de Jericó caíram. Nós conhecemos toda essa história. Mas após essa vitória, o povo de Israel ele passou por um fracasso, né? E o fracasso, amados, ele faz parte da nossa vida. Infelizmente, né? Seria tão bom se tudo fosse só vitória, tudo fosse só bênção, tudo fosse, mas a vida do cristão não é aquele mar de rosas que muitas vezes, antes de irmos para Cristo, ouvimos isso, né? Alguns pregam de maneira errônea, digamos assim, né? Quando evangeliza, quando convida para ir para a igreja, olha, se a tua vida mudar, né, vai mudar da água para o vinho, tudo vai ser melhor, certamente será melhor, muito melhor. Mas nós temos que estar preparados para os desafios, porque somos humanos, né? O fracasso faz parte da vida. Veja bem, em qualquer modalidade esportiva, tem sempre aquele que vence, né? E aquele que perde. Nós temos que estar preparados para as fases da nossa vida, né? O fracasso, ele faz parte dela. Ele é o preço que nós pagamos pelo progresso. Nós só vamos crescer, melhorar, ser aperfeiçoados a partir do momento que nós erramos. Porque não somente as nossas vitórias nos ensinam a viver nessa terra corrompida,
né? Mas Deus nos ensina muito também através dos nossos erros, das nossas falhas. Por isso, nós precisamos a viver com os erros e olhar para o fracasso de forma positiva. Quantos planos e projetos, agora pare para pensar um pouquinho, quantos planos, quantos projetos você fez e planejou e parecia que estava tudo certinho, né? Agora vai dar tudo certo, dessa vez vai. E você começa a fazer tudo e um certo momento começa a desandar. Muitas vezes nós esquecemos de um pequeno detalhe que é o principal, que é colocar diante de Deus, que é fazer a coisa certa, que é apresentar diante do Senhor. Mas a humanidade, ela vive num período tão de imediatismo, querendo tudo para ontem, que já quer ir logo fazer as coisas, já quer ver acontecer, já quer ver o resultado, né? O que aconteceu com esse povo aqui? Eles não pararam para ouvir a voz de Deus. O próprio Josué ouviu a voz dos homens, ele disse: não, vamos com poucos homens para essa batalha. Eles são fracos, eles são poucos, manda só alguns, né? Manda só 3.000, no máximo, tá? Essa batalha está ganha, né? Isso foi planejamento humano. No entanto, por trás de tudo isso havia um fracasso, que Josué não estava atento. Um homem chamado Acã, no momento da batalha, geralmente no momento da batalha, quando o povo ganhava a batalha, ou eles pegavam todos os despojos, as mulheres, né, e as crianças, ou eles não pegavam nada, era a ordem de Deus. E a ordem foi dada para que não pegassem nada, mas Acã decidiu pegar as escondidas, né, e guardou na sua tenda os despojos, a prata, o ouro, né, uma capa que ele achou linda, ficou deslumbrado. Então, assim, o que acontece quando há um fracasso, quando alguém erra, né? Alguém disse que o fracasso, ele faz parte da vida, sim, nós temos que conviver com ele, mas o fracasso, ele não determina a nossa história, né? Nós podemos fazer planos, mas diz a palavra que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? A diferença há uma diferença, né? John Maxwell, ele diz assim, ó: a diferença entre as pessoas medianas e os empreendedores é a sua percepção e sua reação diante do fracasso. Outra pessoa, Paul Meyer, diz assim: a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. Então, a derrota, o fracasso, ele é inevitável, né? Israel, após essa grande vitória de Jericó, foi derrotado de forma humilhante por Ai, né? Esse povo foi humilhante para eles, como nós vimos. A causa dessa derrota foi o pecado de Acã. Mas o pecado foi investigado. Josué pegou, chamou Acã, né? E disse a ele: por amor da glória de Deus, por amor a Deus, me diga a verdade. E Acã confessou e foi apedrejado, né? Ele foi julgado, ele foi punido. Mas Israel, ele precisava continuar marchando, né? Diante das lutas, assim como Israel, nós precisamos continuar marchando. Ainda que falhando, ainda que errando, nós temos que tirar o que de bom ali, o que de positivo nós tiramos daquela derrota, daquele erro, daquela falha, para que lá na frente não venhamos falhar novamente, nem diante dos homens, nem diante de Deus. A vida cristã vitoriosa, ela é uma série de recomeços. Você já prestou atenção? Né? O Senhor diz assim: olha, presta atenção, vê lá onde você errou, volte lá onde você caiu e recomece, né? Então, não fique prostrado diante das falhas. Se você fez um projeto, você fez um plano, né? O ano está quase que encerrando. Quantos planos e projetos você fez para esse ano que você não conseguiu alcançar? Tenha uma certeza de que se não aconteceu, é porque não estava no tempo certo. Talvez não fosse a vontade de Deus, talvez fosse o desejo do seu coração. Sempre que você fizer planos, coloque diante do Senhor. Né? Diz a palavra do Senhor que, fazendo o homem qualquer plano, né, que seja colocado diante de Deus. Né? Então, coloque diante do Senhor, e seus planos eles vão ser certamente bem-sucedidos, segundo diz a palavra.
Então, a vida vitoriosa, ela é uma série de recomeços. O capítulo que nós lemos nos ensina a transformar as nossas derrotas em vitória. Nele, nós aprendemos a recomeçar de forma mais inteligente, né? Josué ali procurou qual é o erro, qual é a falha, por quê? Né? Então, ele, para transformar o fracasso em vitória, ele precisou tomar atitudes, né? E nós devemos tomar também. E a primeira atitude é porque nós precisamos nos animar novamente. Você viu que nós lemos aqui na palavra do Senhor, né? Que o povo ficou desanimado, completamente desanimado. Então, precisamos recobrar o nosso ânimo. E quem nos dá isso? O Senhor, sabe? Ergue a tua cabeça, aquele plano lá que falhou, que não deu certo, recomece, sabe? Recomece de uma forma mais inteligente diante de Deus, coloque o Senhor em primeiro lugar. Senhor, esses são os meus planos aqui, esses são os meus planos, essa é a minha meta, esse é o meu projeto, mas eu coloco diante do Senhor. Se estiverem alinhados com a tua vontade, que assim aconteça, né? Use de sabedoria. Disse o Senhor a Josué, olha só, o Josué ele foi orar ao Senhor, o que eu acho tão interessante quando você estiver estudando essa parte da palavra de Deus, da história de Josué, você vai ver que Josué ele parava para ouvir a voz de Deus. Primeiro ele falava com Deus para depois falar ao povo, né? E lá no versículo 1 ele fala assim: disse Josué, disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. O Senhor falou a Josué, e essa palavra recobrou o ânimo de Josué. Todo fracasso gera desânimo quanto ao passado e muitas vezes nos dá medo de dar um passo à frente, de pensar no futuro. Sabe aquele erro que você cometeu e disse, poxa, eu errei, e agora? Né? Se eu for fazer de novo, eu vou errar de novo. Né? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar, claro que colocar diante de Deus, mas perseverar. Então, a cura para isso é o ânimo, né? A força que vem de Deus. Nas derrotas e nos fracassos da vida, nós precisamos nos animar no Senhor. Amém? Outra atitude, nós precisamos seguir as estratégias de Deus, né? Pedir ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer, Pai, para conquistar? De que forma? Me mostre o caminho certo, de que maneira, Senhor, eu posso chegar aonde eu planejei chegar, né? Coloca os teus olhos postos sobre mim, Senhor. Me direciona, que o teu Santo Espírito me dê discernimento, sabedoria, me ajude a reorganizar aquilo que estava desorganizado, aquilo que estava de acordo com a minha vontade, que seja de acordo com a sua. Então, Deus sempre tem um plano estratégico para o seu povo. Quando você olha, lê a Bíblia toda, você percebe que Deus dava as estratégias certas e, no final, o povo sempre tinha vitória, né? Então, a primeira investida de Josué lá contra Ai, ele seguiu o conselho dos homens, né? Ele usou apenas a força militar. Só que agora Deus diz: toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Deus ordena a Josué a usar todo o seu potencial de guerra, né? A estratégia divina tomou por base a derrota anterior, pois Deus nos ensina a transformar fracassos em sucessos. A estratégia que Deus deu a Josué para vencer Ai foi o oposto da estratégia usada em Jericó. Deus ele tem estratégias diferentes para cada empreendimento da nossa vida, cada coisa que nós formos fazer. Então, não confie em estratégias de sucesso, mas confie em Deus. Ele dá as estratégias certas, né? Charles Stanley diz assim: ter sucesso é dia após dia ser como Deus quer que sejamos e alcançar as metas que estabelecemos sobre a orientação dele. Então seja sábio, seja sábia, busque as estratégias corretas diante de Deus. E a terceira e última atitude, precisamos agir confiando nas promessas de Deus. Deus diz a Josué:
olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai. Olha a diferença agora. Eu entrego o rei de Ai em tuas mãos e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Olha, agora a vitória é certa. A vitória vem do Senhor para aqueles que se apropriam das suas promessas. A promessa de Deus, amados, ela não tem eficácia se não for acompanhada pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não foi aproveitada, né? Olha o que diz a palavra de Deus, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, quem não ouve a palavra do Senhor e não tem fé e não crê que ela vai acontecer, certamente será derrotada em seus planos. Porque sem fé, diz a palavra do Senhor, é impossível agradar a Deus. E também é impossível receber dele a vitória. Então, que possamos colocar diante do Senhor, né? Não importa o tamanho da dimensão do seu fracasso, você pode levantar e recomeçar outra vez. A vida, assim como a guerra, é uma série de erros. A mediocridade, ela pode levar a essa ideia, né? De que, eu fui derrotado, não vou mais continuar, não vou mais prosseguir. Mas, na verdade, o melhor é aquele que conquista as vitórias esplêndidas, extraindo dos erros, né? A melhor lição. Então, que Deus nos abençoe e, de certa forma, nós temos que tentar esquecer os nossos erros e olhar para frente, né? Organizar as nossas vitórias na presença de Deus. E tudo isso vai nos fazer mais que vencedores, como diz a palavra do Senhor, sobre todas as coisas. Essa é a receita, né, para a nossa vitória. Então, como o nosso tema diz, revisando, transformando o fracasso em vitória. Que Deus possa nos ajudar nessa manhã com essa palavra e nos faça lembrar, através do seu Espírito Santo, esse momento, né, que nós estamos vivendo aqui, que o Senhor te faça lembrar no momento que você precisar e lembrar, Senhor, olha, fracassei aqui, mas eu vou prevalecer, vou permanecer, porque o Senhor é Deus e me dará vitória, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, pastora Aline. A irmã Fernanda poderia estar orando por todos nós, em nome de Jesus, e a pastora Aline dá a bênção apostólica no final. Amém. Ela não está na sala? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Irmã Fernanda, se você não estiver ocupada. Amém? Eu acho que ela não pode. Pastora Analia, amém? Pode estar orando. E a pastora Aline da bênção apostólica. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A pastora Analia também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmã Amanda, que estava com a telinha aberta, pode estar orando por nós. Estão me ouvindo aí? Se não puder, eu oro, irmã. Amém, irmã Fernanda, por favor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, Pai amado e misericordioso, te agradecemos, Pai, por este dia abençoado que o Senhor colocou nas nossas mãos, por esta palavra que foi usada através da tua serva, Senhor, para hoje nos dar um renovo, Pai, nos fazer ser firmes em ti, na tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, que os nossos passos, os nossos pés, tudo que fazemos ao longo do dia, da nossa caminhada, sejam colocados em tuas mãos, Pai. Que o Senhor seja a primícia do nosso dia. Te agradecemos pela vida de cada irmão que se faz presente hoje, nesta manhã, pegando o teu maná precioso, Senhor, para começar o seu dia. Em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos.
Pai, continua usando a tua serva Aline, Senhor, essa pastora abençoada, para trazer a tua palavra até o teu povo, Senhor, e que essas palavras façam morada em nosso coração. Que o Senhor venha ser a nossa única fonte de alegria, de força, Senhor, nesta terra, aonde firmamos os nossos passos na caminhada, Senhor, aonde firmamos os nossos passos na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco ao longo do dia. Seja, Senhor, o nosso muro, a nossa fortaleza, Pai. Abençoa cada família que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a presente de Deus, Senhor. Essa empresa, Pai. Abençoa o Jean e toda a sua família. A pastora Amália e toda a sua família. A Camila, Senhor, que hoje está à frente do devocional. A Bruna, Senhor, que também faz parte, Senhor, deste projeto, Senhor, que o Senhor colocou nas mãos da pastora Amália. Senhor, vem com cura, Pai. Visita todos nós, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor, nos trazendo um renovo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Espírito, Senhor, ele tem que ser fortalecido, fortificado, para que a carne possa resistir às batalhas, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. A sua palavra e tudo que o Senhor tem nos dado nessa terra, Senhor. Obrigado pelo sol, pela água, por tudo que nós temos hoje e somos, devemos ao Senhor, Pai. Que nunca venhamos, Senhor, esquecer, Pai, que do pó viemos e ao pó tornaremos, e que sem o Senhor não somos capazes de nada, pois o Senhor vai à frente, Senhor. O Senhor é quem enfrenta todas as batalhas e nos fortifica em Cristo Jesus. Obrigada pelo sacrifício na cruz, Senhor. Obrigada por estarmos aqui hoje de pé, diante de Ti, Senhor, diante deste devocional, desta palavra abençoada. Fica conosco, Pai. Abençoe a pastora Eliana, Senhor, cada irmão que se fez presente aqui hoje, Pai, nos dá um dia abençoado. Obrigada por todos os livramentos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. E que a bênção do Deus Pai, o amor do Filho e a doce comunhão e consolação do nosso amigo Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja que se faz presente diga amém. Um bom dia a todos. Deus abençoe. Amém. Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, pastora Aline. Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado. À tarde também tem oração. Amanhã também tem devocional. Glória a Deus. Ficamos com Deus. Obrigada, Bruninha. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Amém. Até amanhã. Cadê o Vamos Glória, ficar com irmã? Deus nesse dia chamado hoje. Aleluia. Amém. Bom dia, irmã Eliana. Deus abençoe. Mimosa.